Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre o Bayern de Thomas Tuchel da atual temporada, time que parece ter acordado tarde demais. Nem dá pra dizer também que já acordou definitivamente, né? Tá vivendo uma situação atípica nos últimos anos, que é correr atrás do adversário na Bundesliga. Não deve conquistar seu 12º título alemão consecutivo, mas ainda tá vivo na Champions e conta com seu grande reforço na temporada em grande fase. Então vamos pegar aqui logo a nossa prancheta, ver aqui o nosso enquadramento se está certinho, perfeito, e vamos começar a nossa análise com o time que normalmente tem iniciado as últimas partidas, beleza? Manuel Neuer no gol, Kimmich na lateral direita, Eric Dier, De Ligt na zaga, Rafael Guerreiro na lateral esquerda, Pavlovic e Goretzka, os dois volantes, Sané na ponta direita, Thomas Müller é o meio atacante, Musiala na ponta esquerda e Harry Kane é o centroavante. Esse elenco ainda conta com os lesionados Mazraoui, lateral direito, Davies, lateral esquerdo, Coman pode jogar nas duas pontas, além de alguns ex-titulares, né, que acabaram perdendo as vagas, como os zagueiros Upamecano e Kim Min-jae, o ponta Gnabry. Foram alguns reservas também importantes que entram com frequências, como o volante Laimer, que também já foi usado nas duas laterais durante a temporada, e os atacantes Matistel, pode jogar aberto ou centralizado, e o centroavante Choupo-Moting, também muito importante nos segundos tempos das partidas ano passado, com a saída do Lewandowski antes da chegada do Kane, era o titular da posição. O padrão do time é o 4-2-3-1, e após perder o lateral, que também jogava como zagueiro, o Pavard, o Tuchel decretou que o time precisava de um primeiro volante mais físico para jogar na frente da defesa, porque ele interpretava o Kimmich como um camisa 8, mais do que como um camisa 5. O Kimmich inclusive relatou que não queria deixar a posição para jogar como lateral, mas ao não conseguir fechar a contratação do volante português João Palhinha e perder o Mazraoui machucado, o Tuchel designou ao Kimmich que voltasse à lateral direita. E com isso, o Pavlovic, na verdade até antes disso, porque o Pavlovic já tinha tido várias experiências como titular antes do Kimmich ser devolvido à lateral, mas agora meio que cravado como titular, então Pavlovic, jovem da base de 19 anos, recua na saída de 3 e é o titular dessa posição de volante. Vem dando conta do recado, vem jogando muito bem o Pavlovic. Ele oferece proteção à defesa, qualidade nos passes, até uns golzinhos de vez em quando, principalmente em lances de bola parada. Nessa saída de bola, os dois zagueiros abrem, o Pavlovic recua, o Kimmich se aproxima do meio, enquanto o Sané abre pelo lado direito. E o lateral esquerdo, o Guerreiro, ele tem mais liberdade para subir. E aí o Musiala, que vinha jogando como esse meia central, encosta aqui no Thomas Müller. A temporada também começou com o Müller sendo reserva, beleza? O Musiala jogava nessa posição, mas agora o Musiala foi jogar aberto e o Müller voltou a ser o titular dessa posição de meia atacante. Então é um momentâneo 3-4-2-1, que o Tuchel também tentou implementar em algumas partidas como sistema base, né? Mas além do elenco não gostar, a maior amostra de que não deu certo foi o 3-0 sofrido para o Leverkusen no segundo turno fora de casa. A zaga que começou o ano como titular foi o Upamecano e o grande reforço para o setor, o Kim Min-jae. O primeiro cometeu erros, né, nas partidas decisivas contra o Manchester City na temporada passada, voltou a falhar nessa temporada em jogos importantes. Primeiro no próprio jogo contra o Leverkusen, quando o cruzamento do Endrich no primeiro gol, marcado pelo Stanisic, além do Upamecano não ter ido dar o bote nele, a bola ainda passa por entre as pernas dele. Então encontrou o ala direito do outro lado, o gol saiu. Depois, nos jogos seguintes, foram 2 pênaltis cometidos por ele e 2 expulsões em derrotas consecutivas, somando 3 na sequência, na Champions contra a Lazio e na Bundesliga contra o Bochum. Nessa última, inclusive, ele já tinha perdido a vaga de titular para o De Ligt e entrou no segundo tempo improvisado na lateral direita com a lesão do Mazraoui nesse jogo. Só então o Kimmich foi devolvido à lateral direita, beleza? O Kim já acabou perdendo a vaga porque ele é considerado um zagueiro altamente técnico,
né, principalmente com bola. Ele é bom também no jogo físico, mas é lento na recomposição. E os adversários mapearam que quando ele precisava correr para trás nesse jogo de linhas altas do Bayern, né, que se posta muito bem no campo de ataque, o Kim tinha uma dificuldade muito grande. Ele quase sempre não conseguia alcançar, quase não sai, perdão, o adversário, que era acionado em velocidade, com a bola em profundidade nas suas costas. Com isso, uma grata surpresa foi a contratação do Eric Dier, outrora volante, transformado em zagueiro por Mourinho no Tottenham, e aí o jogador chegou ao clube, primeiramente por empréstimo, alguns torcendo o nariz, porra, Dier, o Bayern contratou o Dier mesmo, mas ele conseguiu alcançar bons números de desempenho e sua contratação em definitivo foi confirmada. O Dier hoje é titular e seus números têm 67% de duelos vencidos no chão, 63% de duelos vencidos pelo alto e 90% de precisão nos passes. Isso lhe rendeu um novo contrato e o calar dos críticos, beleza? Na fase ofensiva, o Bayern sobe seus dois laterais ao mesmo tempo e cerca a área com os volantes, dá total liberdade para o quarteto ofensivo se movimentar no terço final. Praticamente deixa só os dois zagueiros aqui na primeira linha, abre o Guerreiro e o Kimmich. Esses quatro aqui ficam praticamente alinhados, mas, como eu acabei de dizer, com total liberdade para poder se movimentar. E a gente vai falar sobre algumas diferenças de posturas que acontecem, né, nessa movimentação dos jogadores. Com o Davis se lesionando muito e a notícia de que ele não vai renovar o contrato, pensando numa transferência para o Real Madrid, o Guerreiro ganhou muito mais minutos. Ele é um lateral muito ofensivo, cumpre bem o papel de atacar o fundo e fazer as trocas com o Musiala, que às vezes aparece também aberto. Então a gente pode ver o Guerreiro atacando por dentro e o Musiala como um ponta aberto, ele que é a jovem revelação do time, começou a temporada atuando pelo meio, o Miller no banco, como eu disse, e com a lesão do Coman, que deve tirar, né, o francês do restante da temporada, ele acabou sendo devolvido à ponta e o Miller ao 11. O Kimmich continua fazendo as suas movimentações pelo meio campo, além de atacar a linha de fundo quando necessário. Quando ele apoia pelo meio, o Goretzka fica na sua posição, assim como o Pavlovic. O Sané fica um pouco mais aberto e a gente vê aqui uma espécie de 2-3-5, né? Com o Musiala e o Miller nos meios espaços, o Guerreiro aberto pela esquerda e o Sané aberto pela direita, com o Kimmich sendo esse terceiro elemento na linha dos volantes, beleza? Aí o Goretzka fica na posição, configurando esse 2-3-5, mas ele também procura atacar a área, vindo de trás, quando ele está desmarcado, quando ninguém presta atenção nele, como esse homem surpresa, ou principalmente arriscando chutes de fora da área. Então já tem 5. 3 normalmente na área, e aí o Goretzka tem mais essa liberdade para poder encostar, já que o Kimmich vem fazer aqui essa função do camisa 8, né, apoiando por dentro, mesmo partindo da lateral, ou então ele finaliza aqui da entrada da área, porque tem um chute também muito preciso. Em certo momento chegou a ser apelidado de Goretzka, né, uma alusão ao tanto de gols que o Goretzka consegue fazer. Uma movimentação também interessante é a do Miller com o Kane. O centroavante é conhecido por sua facilidade para sair da área e armar o jogo, enquanto o Miller é um ótimo infiltrador de espaços e excelente se movimentando para estar sempre desmarcado. Isso faz com que os dois troquem de posição o tempo inteiro e confundem a marcação, que não pode se dar ao luxo de perseguir individualmente o Kane quando ele sai da área, nem ficar fixa se esquecendo do Miller penetrando nos espaços vazios. Então vamos botar aqui o time no 4-2-3-1 de novo para a gente explicar melhor essa parte. Esse é o Miller, esse é o Kane. O Kane sai da área, normalmente ele chama a atenção, né, dos zagueiros. Se um zagueiro o perseguir, o Miller é quem infiltra no espaço, eles trocam de posição. Agora, se o zagueiro decidir ficar, os dois aqui conseguem ter muito mais espaço para pensar o jogo, se movimentar, assim como os dois pontas também. Eles são ao mesmo tempo o arco e a flecha, né? Tanto o Miller quanto o Kane, eles têm essa qualidade tanto para armar o jogo com passes, quanto para poder infiltrar na área também e gerar perigo para as defesas e principalmente para os goleiros. Falando do Kane, o centroavante é o atual líder da chuteira de ouro da temporada, tem 30 gols marcados, né, em seu primeiro ano no Bayern. Seu encaixe rápido mostrou como o time é talhado para alimentar o centroavante, como Lewandowski,
fez falta ao ser negociado na temporada passada, e o time ficou sem nenhum homem de referência. E ao vermos o Kane captar 42% dos gols marcados pelo clube na Bundesliga, vemos a importância que um camisa 9 faz a esse clube. Além disso, faltam 9 rodadas, né, para acabar a Bundesliga. Estou gravando no dia 15 de março de 2024, provavelmente quando esse vídeo for ao ar, mais uma rodada foi completa, então esses números podem estar desatualizados. E faltam 11 gols, né, para o Kane alcançar o recorde do Lewandowski de mais gols em uma só temporada na Bundesliga. Isso na primeira temporada dele na Alemanha. É difícil, mas é possível. Ele também divide a artilharia da Champions com o Haaland e com o Mbappé, com 6 gols. Eu não sei se o Griezmann também já alcançou o número de 6 gols. Quando eu montei o roteiro, ainda não tinha acontecido a partida do Atlético contra a Inter, mas eu vou atualizar esses números nos comentários fixados, caso seja necessário. E o Bayern, se o Bayern passar em branco na temporada, mesmo com as piadinhas, né, sobre a falta de títulos no currículo do Kane, certamente a culpa não vai ser dele, né? Porque mesmo com o time caído, o Furacão continua atirando. E por fim, vamos falar do Leroy Sané, que é o ponta direita do time. É importante nos seus cortes para dentro, né? Levando a finalização para o pé esquerdo. Ele que é um jogador canhoto, é muito rápido. Ele tem esse corte com a finalização com o pé trocado estimulada, jogando na direita. Eu acho até que ele joga melhor pela esquerda, mas com a presença de um lateral mais ofensivo do outro lado, realmente é melhor utilizá-lo na direita. Porém, ele segue errando muito as tomadas de decisão. Às vezes se precipita ao finalizar marcado ou dá um drible a mais quando ele tem liberdade para chutar. Isso acaba irritando muitas vezes o torcedor e muitas vezes o técnico, que costumeiramente o substitui nos jogos pelo Matistel, que cresceu muito nessa temporada, se tornando um dos mais importantes reservas do time. Só para efeito de comparação, ele já tem 7 gols e 4 assistências em 32 partidas, e a grande maioria delas saindo do banco. O Sané, que é o titular, tem 9 gols e 12 assistências. Apesar de mais participativo e ativo nos passes decisivos, são 35 jogos, quase todos como titular. 2.755 minutos jogados contra 892 do Tel, e apenas 2 gols e 8 assistências a mais do que o jovem de 18 anos. Esses números são do Transfer Market. Relembrando, eu estou gravando no dia 15 de março, antes da partida do fim de semana contra o Darmstadt. E aí esses números também podem estar desatualizados. Agora falando um pouco sobre defesa, o time costuma pressionar alto na marcação, pressão aqui do adversário. Porém, no momento defensivo, a equipe se compacta no 4-4-2, o que faz o time explorar muitas vezes os contra-ataques. Então a gente vê aqui os dois volantes, os dois pontas na linha dos volantes, o Miller e o Kane aqui como centroavante. Então o time explora bastante os contra-ataques, a velocidade do Musiala e do Sané também. O Miller pelo meio, que às vezes até se posiciona à frente, né, do Harry Kane, que desacelera a corrida, confunde a marcação, que fica em dúvida entre defender a profundidade correndo para trás e dar espaço para o inglês pensar e abastecer os companheiros com os passes. Ele que já chegou até a ser artilheiro e líder de assistências da mesma edição da Premier League, quando jogava pelo Tottenham. E aí, o Miller e o Lewandowski eram respectivamente o arco e a flecha. O Miller e o Kane, como eu disse anteriormente, são 2 arcos e 2 flechas juntos, podendo se revisar entre quem faz a função de garçom e quem faz a de artilheiro. Beleza? Além dos 30 gols, o Kane já soma 8 assistências na Bundesliga em toda a temporada. São 36 bolas na rede e 11 passes para gol. Depois de anunciar a demissão do Thomas Tuchel ao fim da temporada, o treinador parece ter se soltado um pouco mais, né? Desobrigado a agradar jogador, com receio das críticas e por medo de perder o emprego. Fez o que achou que era melhor para o time, lidou bem com os desfalques, parece ter reequilibrado a equipe sem sentir a necessidade de agradar medalhões ou contratações caras. Segundo ele, a demissão o deixou mais leve para concluir o trabalho, porque em junho o futuro desses jogadores não vai ser mais problema dele. Ele vai estar em outro lugar, ou pelo menos não estará mais no Bayern. Na Bundesliga o time é o segundo colocado com 57 pontos, 10 atrás do Leverkusen, que ainda está invicto em 25 rodadas, 73 gols marcados, disparado o Bayern tem o melhor ataque, e 29 sofridos, a segunda melhor defesa. A campanha do Bayern é de 18 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.
Na Champions, o time liderou o grupo que teve o Copenhagen se classificando em segundo, o Galatasaray sendo o terceiro colocado e o United na lanterna. Foram 5 vitórias e um empate, o que interrompeu uma sequência de 2 temporadas seguidas, fazendo 100% de aproveitamento na primeira fase. Nas oitavas, perdeu para Lazio por 1-0 fora de casa, venceu por 3-0 com muita autoridade na partida de volta, se classificou para as quartas de final, onde vai enfrentar o Arsenal. Mesmo com as perdas da Supercopa e da Copa da Alemanha, e a provável perda da Bundesliga, o time tem um dos melhores ataques da Europa, o artilheiro do mundo na temporada e a força da tradição a seu favor. Talvez o foco na maior competição de clubes do mundo, como a única chance de título do ano, seja uma boa coisa ao final. Alguém duvida da força dos gigantes da Baviera ainda nessa temporada? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!